Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Nós estamos estudando ainda, eu acho que nós vamos concluir neste programa o estudo da Lei do Progresso e, na sequência, depois da Lei do Progresso, nós vamos estudar a Lei de Igualdade, mas só no próximo programa. Neste, nós vamos continuar perguntando para o Almeida, para ele responder, para ele comentar para a gente, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Essa pergunta que o Kardec fez para os espíritos, e antes de ver a resposta dos espíritos, vamos ver a resposta, ouvir a resposta, o comentário do Almeida. Mas só depois da vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Isso considerando que eles não ensinaram. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Um forte abraço a cada um de vocês. Essa pergunta eu vou responder de uma maneira bem jocosa, tá? Não tem como. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? E eu acrescentaria, eles ainda não ensinaram e vão ensinar diferente daqui a pouco. Daqui a pouco eles vão estar ensinando mais. Tem mais coisa. Tem mais coisa, não tenho a menor dúvida. Você já parou para ver o que é quântico? Teoria quântica. Já li alguma coisa, mas quanto mais leio, menos entendo. Eu aconselho a cada um de vocês, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu me dei ao trabalho de assistir. Me dei ao trabalho? Não, eu queria, não foi trabalho nenhum, foi um prazer. Tem uma série de programas do Marcelo Gleiser, que é o físico brasileiro mais respeitado no mundo científico. Ele tem uns 2, 3 livros editados no Brasil de popularização de divulgação científica. Né? Ele explica física de maneira simples. Eu só fui entender o que era teoria quântica quando ele explicou, porque tem muita besteira sendo falada por aí, inclusive dizendo que é espiritismo. É verdade. Você estava falando aí semana passada sobre a gente tomar cuidado com as coisas que a gente lê na internet dizendo que é espírita, né? Aham. Tome cuidado. Porque quando começa a falar influência quântica, não sei o quê. O que é quântico? Desde os tempos de Einstein, o pessoal estuda a luz, a natureza da luz. Afinal, a luz é onda ou a luz é matéria? Partícula. Partícula. É uma coisa ou outra, né? Já conversamos sobre isso. Já conversamos sobre isso. Enfim, eu vou resumir aqui. Você pega a luz, passa ela por uma antepara e ela se difunde como se ela fosse partícula. Então a luz é partícula, né? Se eu ponho um foco aqui, ela abre, então ela é partícula. Agora, se eu boto uma porta dupla e boto depois outra antepara, ela reage como onda. Então ela não é partícula, ela é onda. Mas se ela bifurca, ela é partícula. Pois é, ela é partícula ou é onda? Diante dessa experiência, formulou-se a seguinte ideia. Na verdade, a luz é alguma coisa que nós ainda não sabemos, em que em alguns momentos ela age como partícula, em alguns momentos ela age como onda. E como ela age como onda e partícula ao mesmo tempo, ela é uma coisa quântica. Quântico, por exemplo, quando você estuda o átomo, nós estudamos lá a química, a 8ª série, 9º ano, a distribuição eletrônica dos elétrons pelos subníveis quânticos. Né? Lembra disso? Não. Subníveis S, P, D, F. No subnível S só pode caber 2 elétrons.
no P são 6, no D são 10, no F são 14. Ok? E aí você começa a fazer 1S2, 2S2. Aí eu pergunto para você, se eu começo uma aula falando sobre isso tudo que eu estou falando aqui, para crianças de 8 anos, na primeira aula de matemática, logo depois da alfabetização, o que você me diria? Não vai adiantar. Não vou Ninguém vai entender. entender nada. Não vou entender porcaria nenhuma, e vocês também não entenderam metade do que eu falei. Eu não entendi. Né? Depois a gente conversa fora do programa. Depois a gente conversa em off. Enfim, gente, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Você não ensina para uma criança de 7 anos o que é física quântica. É verdade. Você não ensina para uma criança que está no jardim de infância, que está querendo brincar de bola, descobriu que a bola rola, o que é subnível quântico de distribuição dos elétrons na eletrosfera de um átomo. Não adianta. Não vai funcionar. A questão é essa. Nós, para recebermos a revelação de Deus para nós, seja por intermédio de Moisés, seja por intermédio do Cristo, seja por intermédio do Espírito da Verdade, dos Espíritos, a gente teve que amadurecer. Não adiantava naquele momento que o Alcir descobriu o fogo e descobriu que o fogo era bom para cozinhar carne, para assar, né? Uhum. Eu deixava a carne ali em cima do fogo, moqueando ali na fumaça, É. a carne não estragava e eu podia comer 2, 3, 4 dias. Não adiantava querer falar comigo em física quântica. Naquele momento. Não adiantava falar em reencarnação se eu estava preocupado era com a carne que estava moqueando na fumaça. Né? Eu queria matar minha fome. O Maslow já fala E eu sobre isso. lembrei disso exatamente. Estávamos na base da pirâmide de Maslow. Eu estou preocupado se vai ter água e comida para mim, para minha companheira e para o meu filhote. Né? Não adianta vir com essa conversa de amor, de caridade. Eu quero matar a fome. Eu quero matar a fome que está roncando eu quero me defender do mastodonte que está vindo ali. Dos bichos que estão querendo me devorar. Se possível, eu quero é matar ele para pegar mais um pedaço de filé. Não, mas ele é seu companheiro na grande marcha da evolução e do progresso. Sim, mas eu continuo com fome e eu se quero... eu der chance, ele vai passar por cima de mim. Eu vou matar ele para comer. Depois a gente pensa em evolução. Depois a gente pensa em progresso. Depois a gente pensa em evolução. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Porque nós não somos em todos os tempos os seres que nós somos hoje. É verdade. Daqui a pouco a gente vai ser outra coisa e nós receberemos ensinamentos novos. Almeida, a lógica disso acabou. Que você está dizendo... E acabou a conversa. Eu fui rechaçado, rapaz, uma vez conversando com um grupo de espíritas e eu falei, não sei porquê, mas eu falei isso, porque eu penso isso, né? Que vai chegar um dia, não sei quando... Que vai ter uma quarta revelação, uma quinta revelação. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, né? Que a gente vai ter mais novidade, vai chegar mais informações da espiritualidade. Aliás, eu acho que... Eu vou falar o texto, tu me diz onde é que está, né? Se eu souber. É uma carta de Paulo, né? E que diz que olha, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Se não me engano, é a primeira ou a segunda carta a Coríntios. Gente, os carismas, né? Estão se multiplicando. É verdade. Cada vez mais a nossa evolução e o nosso progresso, e não está muito longe. O próprio Divaldo falou que isso não está longe, num livro recente dele. Daqui a pouco a gente vai estar falando com os desencarnados, linha direta. Sem intermediário. Sem medionato. Sem médium. Sem mediunato, sem precisar ir no centro espírita. Olha a responsabilidade. Para isso, a gente precisa estar falando com a pessoa certa, para não estar recebendo orientação errada. E a gente tem que estar preparado. É verdade. Né? E o conhecimento cada vez mais vai ter essa dinâmica de internet. Você vai ter que saber escolher a fonte. E a coisa está se encaminhando para isso. Está encaminhando. Né? A coisa está se encaminhando para isso. Ok, vamos ouvir aqui a resposta. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que nos ensinam hoje? E a resposta dos espíritos é exatamente o que você falou, Almeida. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos.
e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não pode digerir. Cada coisa no seu tempo. Eclesiastes. É, Cada coisa seu tempo. é, exatamente. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Ou seja, É. para criancinha, você aprende, você começa a dar musiquinha, você começa a ensinar o desenho das letras, as crianças começam a ensinar a aprender a escrever, começam a aprender a ler. Do mesmo jeito, a gente aprendeu, não briga com o coleguinha, não mate o coleguinha, você não pode matar o coleguinha. Ó, você tem que lavar a mão antes das refeições, né? É, É assim, gente. é verdade, cara. E aí quando a gente vê esses três momentos, né, que o Espiritismo nos traz, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a gente percebe Há uma, há uma ascendência, né? unicidade pedagógica, né? Uma unicidade e uma sequência Sim, dos ensinamentos. Eu costumo é um dizer o plano seguinte, pedagógico. um plano pedagógico. Eu digo o seguinte, eu digo, o Moisés disse o que a gente podia e não podia fazer, o Cristo demonstrou como fazer, e o Espiritismo vem e nos diz por que a gente tem que fazer, O que né? mostra que a gente é muito teimoso. E aí faz Porque vem um e sentido diz, ó, você não pode fazer isso. Veio o Cristo e disse, você deve fazer isso. desse jeito. E já era suficiente, né? Pô, o governador veio, É. morreu por nós, foi para a cruz, já era mensagem suficiente para a gente parar de fazer besteira. E a gente continua aqui. Se eu não me engano, Almeida, eu não estou afirmando. Se foi o Leon Denis que fez esse comentário, eu acho que foi, quando ele disse que o Espiritismo veio no momento em que parte da humanidade tinha condições de entender, né? E a partir daí germinar o crescimento da filosofia espírita. E a gente espera que, pelo menos dessa vez, uma outra coisa que o Leon Denis falou é que parte dessa humanidade teria atingido a maturidade suficiente para entender essa mensagem. Espero que a gente tenha realmente a maturidade de aprender isso agora. Porque se o Leon Denis estiver certo, faz todo sentido, porque quando você diz para uma criança, se bem que as crianças hoje estão diferentes, né? Mas na nossa época, o pai dizia, senta ali, a gente sentava e pronto. E se o coleguinha perguntasse, por que você está sentado aqui? É porque ele mandou. Eu não colocava em questionamento o porquê. Não, meu pai mandou sentar, fica quieto, a gente ficava e pronto. Então é mais ou menos assim, né? Na época do Moisés, o Moisés disse, olha, não matarás. Mas ele não disse por quê. Eu só estou, não mata ninguém, e acabou, tá bom? Depois do Cristo, né? 1000 e Caramba, pelo menos poucos 4.000 anos. anos. Pelo menos 4.000 Não, anos depois. eu digo entre Moisés e o... 4.000 anos. e o- Na minha cabeça é 4.000 anos. Se não é, você Não, corrige aí, tá? eu acho que não dá isso tudo, não. Ah, que não seja. O Cristo vem e demonstra, olha, gente, é por isso que a gente não deve matar, por isso que a gente tem que perdoar, tal. E a doutrina espírita vem agora há 160 anos, trazendo em minudências o porquê das coisas, né? Trazendo, por exemplo, a gente pega a obra do André Luiz, dizendo, olha, gente, se vocês descumprirem isso, vocês terão isso aqui esperando vocês, olha. Essa é a nossa realidade depois que a gente fechar Imediata. os olhos da carne, é isso aqui, olha. Aí as pessoas começam a ficar com medo do tal do umbral, né? Fica com medo do umbral. O inferno já não assusta mais espírita, mas o Mas umbral assusta. uau. O umbral assusta, né? E isso é interessante, o pessoal tem tanto medo do umbral que esquece que tem uma coisa chamada abismo. E tá lá nos livros, mas ninguém fala do abismo. E outra coisa, Almeida, muitas vezes a gente não percebe, alguns não sabem, É. que o umbral, muita gente pensa, muitos espíritas pensam que o umbral é uma realidade fora, né? O umbral é na Terra, É, a gente vive no umbral. né?
Nós encarnados estamos no umbral. No meio, rodeado de umbral. A zona umbralina nos cerca, não é isso? Nos cerca. E como se não bastasse essa situação da zona umbralina nos cercar, muitas vezes nós vivemos ambientes umbralinos Sim. enquanto encarnados. E se a gente for pegar a crença anterior, muitas vezes nós vivemos no verdadeiro inferno e ficamos com medo do inferno depois da morte, quando a gente já vive muitas vezes aqui, É isso aí. né? E a doutrina espírita vem para chamar a atenção da gente, dizer: "Oh, acorda, gente. Desperta. Não tenha medo do inferno depois da morte, se você já está se acostumando com ele aqui." Por isso que tem gente que continua no inferno depois que morre e não se assusta, porque já vivia no inferno aqui. Já vivia no umbral aqui. Então a mensagem espírita deve ser entendida também nesse sentido de dizer: olha, aquilo que você chama de céu, aquilo que você chama de paraíso, você pode ter essa experiência desde já. Viva de tal forma que a sua experiência neste planeta, neste plano, seja uma experiência celeste de paz de consciência, de paz de relacionamento com seus familiares, paz no relacionamento com seus amigos. Aprenda a fechar os ouvidos para aquelas coisas que te ferem, para que você não sinta a necessidade de revidar, né? Aprende a ouvir sem se enraivecer. É isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente, essa experiência, essa possibilidade de uma experiência divina, mesmo que meia boca, né? Mas ainda nesse plano em que a gente está vivendo. Que assim seja. Por aí, né, Almeida? Oh. Almeida, agora nós vamos para a questão 802. Essa questão 802 encerra o tema, encerra também o estudo da lei do progresso e encerra o capítulo 8º do livro 3º. E nessa questão 802, Kardec perguntou: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos... Olha o Kardec. Por que os espíritos... Eu estou rindo aqui também. Por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Kardec é humano, né? O Kardec é sensacional. Mas essa pergunta aqui, claro, nos leva direto para aquele evangelho, né? Para aquela história de Lázaro. É verdade. Que era o pobre, que vivia dos restos da comida que caía do rico, e quando desencarnam os dois, um está junto no seio de Abraão e o outro está lá no sofrimento. E a pergunta final, né, a frase final do mal rico é justamente essa: Pai Abraão, manda Lázaro para falar para os meus irmãos. Vai lá, rapaz. Vai lá, mostra para eles o que está acontecendo. Diz que eu estou falando para eles que eu estou aqui nesse sofrimento. Para que eles não passem por isso também. Para que eles não venham sofrer dessa maneira. E a resposta de Abraão, já muito conhecida: olha, ele já tem Moisés e já tem os profetas. Não precisa e nem adianta. Não adiantaria mandar o Lázaro. Mandar o Lázaro. E aqui aquela pergunta também nos remete a outra questão evangélica, em que os fariseus exigem, não é bem os fariseus, o povo queria um sinal da parte do Cristo. E o Cristo responde, né? Olha, o povo de dura cerviz, o povo teimoso, que é o que significa essa frase. O povo teimoso. Está aqui, vocês já receberam Moisés, vocês já receberam os profetas, já receberam toda a mensagem do Pai, e vocês ainda querem sinais. Se vocês tivessem fé no coração, bastaria a minha palavra. Eu testemunho do meu Pai. Eu falo do meu Pai para vocês todo dia, eu estou aqui todo dia, todo tempo. O que é que vocês querem mais? Adiantaria eu dar algum sinal? Né? Então é aquela história. Por que o Espiritismo... Não, porque não adianta. Ou a gente se convence,
Ou a gente segue o mandamento lá do Espírito da Verdade, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos. Instruir é estudar, refletir sobre as revelações de Deus para nós. E eu fico lembrando do carinho, do amor, da dedicação que o povo judeu sempre teve de estudar a Bíblia como projeto de vida. O cara era agricultor, mas depois do trabalho dele no campo, ele ia para casa e ia estudar a Bíblia. Os escritos, Bíblia não, né? Mas estudar os escritos que eles tinham, para conhecer a Deus de uma maneira racional, para construir esse conteúdo, construir esse conhecimento, né? Eu queria falar aqui 1 hora sobre o judaísmo, mas não dá. É interessante a gente perceber essas coisas. A gente perdeu. Poxa, tá aqui uma televisão LED, né? Tá aqui iluminação, tá aqui a internet, tá tudo para a gente estudar profundamente, e a gente ainda quer saber de ter o nosso apego à matéria. A gente insiste em não construir dentro do nosso coração essa dedicação ao Pai, né? E a gente precisa perceber isso. Não vai ser por milagres que nós vamos ser convencidos, vai ser pelo estudo. Ou a gente acolhe o chamado do amor para conhecer a Deus, para perceber o nosso papel no grande plano divino, ou a gente vai receber o chamado da dor. Como diria Lázaro, né? Pela ação do freio. Do duplo esforço do freio e da espora. Do freio e da espora. Que a gente possa ser segurado pelo freio, não pela espora. Né? Calma, devagar, menino! Né? Que a gente seja tratado dessa maneira, não com esporão nos quartos para sair mais rápido. Para andar. Né? Para progredir, para buscar esse conhecimento. Né? É verdade. Então a resposta é essa. E é exatamente isso, Almeida, o que os Espíritos disseram para o Kardec. Quererias milagres? Mas Deus os espalha as amancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo... Gente, nós estamos falando nas últimas semanas, nós já fizemos aqui duas semanas consecutivas a gente falando de uma errata, dizendo que lá nos Estados Unidos não tem 250 anos ainda, eles construíram uma nação em cima da ideia de que Deus nos criou a todos livres, inteligentes, com direito à expressão, com direito a pensamento. Não foi o Estado que nos deu isso, foi Deus. E todo dia você assiste, liga a televisão, você liga o rádio, você vê os programas no YouTube, e 90% das vezes estão dizendo diferente. Sequer considera Deus nessa equação. Nessa equação. Não é uma variável nesse modelo. No nosso modelo de vida, Deus, aí ele só é lembrado quando a coisa aperta muito. Quando a dor é grande. Aí a gente, Deus vem me ajudar agora. Então, agora, essa lição que você pediu, né? Então, aprende. Vê se aprende agora. Se não aprendeu com as benesses, aprende com as dificuldades. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob vossos olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. É interessante isso, né? Porque a gente estuda e já estudou, esse programa aqui nós já mostramos isso. Quando a gente estava em outros reinos, a gente era conduzido o tempo todo. Mesmo no reino animal, a gente não tinha opinião. De vez em quando tinha uns lampejos de um instinto um pouco mais aperfeiçoado. Mas o livre-arbítrio e o pensamento contínuo é uma conquista quando nós chegamos à
humanidade, né? Uhum. Então não é mais, e mesmo assim, a divindade nos conduziu por muito tempo. A partir do momento que você tem a primeira revelação e que Deus se dá a revelar, ele começa a dizer, ó, tô aqui. O teu caminho não é por aí, é por aqui. Para você ser feliz, para Mas, você conquistar a felicidade, o caminho é por aqui, não é por ali. mas você escolhe. Você escolhe. Aí veio Cristo e disse, olha, é o caminho do amor, o caminho da construção. É por aqui, não é por lá. E a gente continua errando. Insistindo. Aí vem Continua os insistindo. espíritos e começam a dizer o porquê das coisas, da lógica desse Para a gente entender. conteúdo, da lógica. Olha, cara, você foi chamado pelo medo, você foi chamado pelo amor, agora você é chamado pela razão. É Então, verdade. a gente precisa parar de ser teimoso. Ótimo, Almeida. E o nosso tempo está se esgotando. Mesmo porque nós encerramos com esta pergunta Paramos de 802. progredir. Encerramos o estudo da Lei do Progresso, Almeida. E no próximo programa nós vamos iniciar o estudo da Lei de Igualdade, Almeida. Todos os homens, olha só aqui Todos os a homens são iguais. declaração da independência. independência dos Estados Unidos. Todos os homens são iguais diante de Deus? Kardec perguntou. Almeida está querendo comentar, mas vai ter que esperar o próximo programa. Até a semana que vem. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos. Muito obrigado por divulgar o nosso programa. Divulguem para os seus familiares, para os seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos dar a todos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa doutrina tão esclarecedora, tão orientadora, trazedora de respostas que nos coloca no nosso lugar enquanto criaturas de Deus, seres pensantes, responsáveis pelos destinos da nossa vida, responsáveis pelo nosso processo de construção de felicidade. Nós decidimos por onde caminhar. E a doutrina espírita nos traz essas orientações, os porquês que nós devemos caminhar por um caminho e não por outro caminho. Então, dê aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus parentes, a oportunidade de conhecer também um pouco dessa doutrina. Nós ficamos por aqui e a gente se vê no próximo programa, quando daremos início ao estudo da Lei de Igualdade. Forte abraço, fiquem todos com Deus.